Já estamos ao vivo, já estamos gravando. Sejam muito bem-vindos, seres divinos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer muito grande, é uma alegria imensa estar aqui nessa tarde de sábado. Hoje é sábado, dia 3 de 1 de 2026, o início de 2026. Eu espero que esse ano seja um ano de progresso, um ano assim que vai tirar milhares e milhares de pessoas dessa ignorância, dessa escuridão, para trazê-los para o conhecimento, para um despertar. Aliás, o que a gente vai falar hoje tem um tema, e o tema é o despertar divino. Maravilha. Então seja muito bem-vindo, você de todos os lugares do planeta, se sintam amados, se sintam abraçados. Forte abraço aí a todos vocês. Hoje é sábado, como eu falei, estamos às 14 horas e mais 26 minutos, no dia 3 de 1 de 2026. Vamos que vamos, meus queridos. Eu sou o J. Fernandes, estou em Jaboatão dos Guararapes, uma cidade aqui da área metropolitana da Grande Recife, que é a capital pernambucana, a nossa Veneza brasileira. A gente vai começar aqui, vamos dar início aqui, vamos ler aqui um versículo que dá ênfase aquilo que nós queremos falar, esse conhecimento, essa sabedoria, esse despertar da consciência, né? Esse despertar divino. Tem um tema, e o tema é o despertar divino. Vamos começar lendo aqui Romanos, no livro de Romanos, o capítulo é o capítulo 7, o versículo é o 22 e o 23. Olha o que está escrito, olha o que diz aqui. Deixa eu ficar um pouquinho sem óculos aqui. Diz assim, ó. Porque segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus, disse ele. Esse homem interior é o imortal, é o invisível, é aquilo que chamamos de espírito. Espiritualmente, ele disse, eu tenho prazer nas coisas divinas. No homem interior, o que palpita dentro de mim, tem prazer nas coisas divinas, nas coisas que não são aqui fisicamente. O versículo 23 diz assim, mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, uma outra vontade, que trabalha contra a lei do meu entendimento. No meu entendimento, eu tenho prazer nas coisas divinas. Mas na minha carne, nos meus membros, eu vejo uma outra força, uma outra vontade, um outro querer, trabalhando contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado, que era a lei de Moisés, que é o que pregam hoje nas denominações chamadas de igreja, que está nos meus membros. Bem, isso que ele escreveu aqui, ele ainda não tinha, vamos dizer assim, muita clareza ou muita ciência das coisas, porque estava no período de transição, ele estava ali no início. Mas ele falou uma coisa clara, mas tanto meio misterioso. Ele mesmo chamou isso em outro lugar, ele chamou isso de mente iluminada. Eu chamo de mente iluminada. Vamos ver o que ele disse, vamos ver aqui o que ele falou, para a gente entender isso. Vamos ver o que ele falou, que eu disse mente iluminada, em Efésios, capítulo 1, o versículo a gente vai ler o 16, o 17 e o 18. Vamos ler 3 versículos. Ele mesmo chamou isso de mente iluminada. Aquilo que ele falou, o homem interior, o entendimento. Olha o que ele diz aqui no 16. Efésios 1, 16. Não cesse de dar graça a Deus por vós, pelo povo de lá, que estava do lado dele, ele estava ali evangelizando ali na época. Lembrando-me de vocês nas minhas orações. Agora, essa oração era para quê? Era pelo filho que estava preso? Era para o marido que abandonou a esposa? Não. Era para a pessoa que estava doente no hospital? Também não. Olha para que era. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em teu entendimento, em seu conhecimento, aliás, o espírito de sabedoria e de revelação. Que no seu entendimento você seja mostrado no teu entendimento, que haja uma sabedoria e um entendimento, no entendimento de vocês, para que vocês possam saber das coisas sem precisar de ninguém dizer. Essa é a realidade. Essa é a realidade.
Eu tenho aqui, eu lembrei-me agora, que eu tenho um grupo de alunos. E toda quinta-feira a gente tem uma aula dos meus alunos. E a minha aluna falou para mim que agora na ceia de Natal, né? Todos te convidaram para ir para casa de uma irmã, lá, de um irmão, uns 4 ou 5 irmãos que ela tem. Vamos para casa, vamos falar na casa lá da irmã tal, que a gente se reúne todo mundo lá. E combinou com essa aluna minha também, que era uma das irmãs. E ela fez uma comida e levou a comida que ela ia fazer. Ela não ia nem fazer essa comida, mas ela sentiu tanta vontade de fazer isso, como se algo tivesse mandando ela fazer essa comida. Então ela preparou esse prato e levou. Quando chegou lá que mostrou o prato, uma das irmãs falou assim: caramba, meu, olha, era o que eu queria comer nesse Natal, mas eu não tinha condições de comer essa comida. O que quer dizer isso? Uma revelação, uma sabedoria que ouviu a irmã falando na casa dela, a quilômetro de distância, que queria comer aquela comida, mas que não tinha condições. Aí o homem interior dela, a consciência dela, o lado divino dela, o lado imortal dela, ouviu isso, porque ele tem ciência de tudo, e colocou esse desejo enorme no coração da minha aluna de preparar aquele prato e levar para a irmã dela comer. Aí ele diz aqui, ó, eu oro para que o Deus do nosso Pai, o Deus da glória, vos dê o conhecimento no espírito de sabedoria, e o espírito de sabedoria e de revelação. Então a oração dele era para que as pessoas tivessem a mente, o entendimento, uma sabedoria no entendimento, que ele fosse revelado, mostrado a ele coisas que ninguém estava sabendo. Entende? Isso, hoje, a gente chama pela física quântica expansão consciencial, salto quântico, crescer no entendimento. Entende? Agora vamos ler o 18, versículo 18, diz assim, ó. Perdão que eu estou um pouquinho meio resfriado aqui, estou com o ventilador ligado aqui do lado. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então a oração dele, a conclusão da oração dele era para que os olhos do entendimento daquele povo que ele intercedia lá, vamos dizer assim, fossem iluminados. Para que saibais qual seja a esperança da tua vocação. Qual foi a vocação da minha aluna naquele dia? Levar aquele prato de comida. Mas qual é a vocação do ser humano aqui na Terra? Será se é matar a esposa, botar veneno na comida do esposo? Será se é isso? Será se é roubar celular? Essa é a vocação? Será se é puxar o tapete do outro? É isso a vocação? No dia que a humanidade tiver os olhos do entendimento iluminado, ou a mente dela expandida, para ela entender as coisas verdadeiras, as coisas divinas, não vai haver mais tanta doença, não vai precisar mais de tanto hospital, não vai precisar mais de tanto remédio, não vai ter tanto assassinato. Isso vai diminuir 99,5%. Entende? Aí ele diz assim: a vossa vocação e a riqueza da vossa herança. A riqueza da tua herança. Tu tens uma herança, tu és herdeiro. Tu não precisa que ninguém interceda por ti. Tu só precisa te ter o teu entendimento iluminado. Só isso, a tua mente se expandir. A herança é direito de nascença. Você tem direito de nascença. Deixa eu botar meu óculos aqui. Você tem direito de nascença. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Entenda isso. Entenda.
Aquilo que as pessoas, nós aprendemos, chamamos de Deus, é uma consciência. Deus não é um camarada sentado no sofá. Não, não é. É uma consciência. E essa consciência é você mesmo. Essa consciência é você mesmo. Não se desespere e nem saia do vídeo. Termine ele. Isso que eu estou falando para você, você nunca ouviu de ninguém, porque ninguém sabe te dizer isso. O teu pastor não sabe te dizer isso. O teu professor não sabe disso. O teu mestre não sabe disso. Isso que a gente aprendeu a chamar de Deus é uma consciência. E essa consciência somos nós mesmos. Que também é chamada de fonte ou o eu sou. Essa consciência é a fonte de tudo que é. É a fonte de toda a criação, de toda sabedoria e poder. É essa consciência. E essa consciência não é outra coisa, é você mesmo. Sou eu mesmo. Mas tudo isso é energia, é vibração. Tudo é energia, inclusive essa consciência que não morre. Energia não morre, energia não envelhece. É a energia da vida, é a vibração que move tudo, que cria tudo. Tudo é energia, tudo é energia, tudo é vibração. Olha aqui no meu braço, olha aqui no meu braço. Aqui tem pelo, pele, gordura, né? Carne, gordura, ossos. Eu estou aqui resumindo, né? Porque são muitas camadas. E depois dos ossos nós temos os órgãos. Se a gente pegar um órgão, qualquer um órgão, e colocar um microscópio potente sobre ele e ampliar a imagem, esse braço vai desaparecer. Vamos falar num pulmão ou num coração, qualquer órgão. Vamos falar num pulmão. Pega um pulmão e coloca um microscópio potente em cima dele e amplia a imagem, o pulmão vai desaparecer. E o que a pessoa vai ver? Célula. Amplia mais, o que está lá dentro? Molécula. Amplia mais, o que está lá dentro? Átomos. Amplia mais, o que está lá dentro? Próton. Elétron, nêutron, energia. Mas se você pegar agora esse copo e colocar um microscópio sobre ele e ampliar a imagem, você vai ver célula, molécula, átomos, próton, elétron, nêutron, energia. Se você pegar um motor de carro e colocar, você vai ver célula, molécula, átomo, próton, elétron, nêutron, energia. Se você pegar um tijolo, você vai ver isso. Se você pegar um pedaço de plástico, você vai ver isso. Se você pegar um vidro, você vai ver isso. Se você pegar um animal, você vai ver isso. Se você pegar uma planta, você vai ver isso. Tudo é energia. Nada, tudo. Se você pegar o rio, a água, uma pedra, uma rocha, tudo é energia. Essa energia vem da fonte, ela é a fonte. E a fonte é uma só. A energia é uma só. Você está me dizendo que a energia... então, se tudo é energia, a energia que cria um homem é a mesma energia que cria um animal? Sim, é a mesma energia. Não existe duas energias, não existe duas fontes. É uma única energia. A diferença de um ser humano para um animal é a carga de informação que cada um recebe. Um ser humano tem um tipo de carga de informação, um animal tem outra carga de informação, uma rocha tem outro tipo de carga de informação,
Um vidro tem outro tipo de carga de informação, um tijolo tem outro tipo de carga de informação. A diferença é a carga de informação que cada um recebe para se tornar a matéria. Mas a energia é uma só, a fonte é uma só. Parece uma meia doideira, não? Mas essa é a realidade que ninguém te conta. Daí você não faz parte da fonte. Porque tem um que diz assim, olha, nós somos um pedacinho de Deus, nós somos uma luzinha de Deus, nós somos um fragmento de Deus. Não é verdade. Em parte pode até dizer, mas não é realidade. Daí você não é a parte da fonte, você é a fonte em expressão humana. Você é a fonte em expressão humana. Você não é um fragmento da fonte, você é a fonte se expressando nesse mundo humano. Ou seja, você não é um pedaço de Deus, você é um Deus se expressando como homem, como mulher. Lembra que aquilo que a gente aprendeu a chamar de Deus é uma fonte. E essa fonte é a energia que cria tudo, que dá forma a tudo. Isso é um mistério. Isso é um grande mistério. E quando alguém assume essa posição e fala isso, assume isso, é uma loucura. As pessoas querem matar a pessoa. Entende? Olha o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Lá quando ele estava vivo, há 2000 anos atrás. Em João, aquele Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 10, versículo 30. Ele disse assim, eu e o Pai somos um. Só existe uma energia e eu sou essa energia. Eu e o Pai somos um. E quando ele disse isso, foi a maior doideira, foi a maior loucura. Porque no versículo 31, olha o que aconteceu. Os judeus pegaram em pedra outra vez para apedrejá-lo. Quando ele disse que ele e o Pai eram um só, era o mesmo, que ele mesmo era o Pai, pegaram em pedra para apedrejá-lo. Hoje, nas expressões religiosas, fala assim, esse aí é o próprio Satanás, é o diabo. Por quê? Porque as pessoas não conhecem isso. Para as pessoas, isso é uma loucura, isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira. Não, eles que vivem na mentira, o mundo vive. Quem tem sustentado o mundo é uma mentira que contaram. Você entende isso? Uma pessoa me disse assim, mas como que, se é a mesma fonte, como que está em todo mundo no mesmo dia, na mesma hora? Como é que pode isso? Deixa eu te contar aqui uma coisa para você entender. Você tem um celular e no seu celular tem um aplicativo chamado WhatsApp. O dono, o construtor do WhatsApp, ele construiu um aplicativo, um só aplicativo. E esse aplicativo está no celular do mundo todo, no mesmo tempo, fazendo coisas diferentes. Ele não fez 1 milhão de aplicativos. Ele construiu um aplicativo. E esse aplicativo está em todos os celulares do mundo, ao mesmo tempo, fazendo coisas diferentes. O YouTube, a pessoa não construiu 100 milhões de YouTube, 8 bilhões de YouTube. Não, ele construiu um aplicativo chamado YouTube, que está no celular do mundo inteiro, ao mesmo tempo operando, fazendo coisa diferente. Eu estou aqui gravando um vídeo de uma coisa, tem outra pessoa gravando uma música, tem outro gravando não sei o quê, tem outro gravando acidente, tem outro gravando matando gente, tem outro gravando estrupando uma moça, mas é o mesmo aplicativo. Dá para você entender isso? Essa fonte, essa energia criadora, essa fonte criadora de tudo que é, de tudo que existe, está em 8 bilhões de seres humanos, fazendo coisa diferente ao mesmo tempo.
se experienciando diferentemente, tendo experiência diferentemente. Mas a fonte é o mesmo, a vida em si é a mesma. De modo que o mortal vai deixar de existir, mas o imortal, o que Paulo diz, o homem interior, é imortal. Na verdade, é aquilo que chamam de Deus, mas na verdade é uma fonte. E essa fonte é energia, energia que dá forma a tudo. Você entende isso? Isto mantém em segurança a pessoa. Não aceita isso, ela não entende isso, elas têm medo disso, porque criaram isso que chamam de Deus, criaram um Deus fora de você, uma pessoa que está sentada em algum lugar por aí para cima, com um chicote na mão, escrevendo no livro que fulano merece ganhar uma coisa, fulano não merece, fulano vai para o céu, fulano vai para o inferno, e isso mede medo em todo mundo. E as pessoas têm medo disso. E por conta do medo, as pessoas se sujeitam a trabalhar para dar riqueza dele para os outros. Para receber um óleo na testa, uma oração na testa, uma imposição de mão. E que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas é a raiz de todo mal para o membro. Para o líder não é, porque ele tem fazenda, ele tem avião, ele tem milhares e milhares de dólares. Imagina como que isso funcionou. Imagina como que isso funciona, como isso se sucedeu. Vamos dizer que você tem 10 irmãos. Imaginamos que você tem 10 irmãos. E você é o irmão mais velho. Mas só que de você para os seus irmãos, o segundo, vamos dizer que passou aí uma idade boa, uns 20 anos. E nesse período de idade que você já era adulto, um rei te chamou e falou que todo mês você ia ter para a sua família, você ia ter lá 100 mil reais. Vamos botar assim? Vamos botar muito dinheiro não? 100 mil reais. Aí depois você tem 10 irmãos, mas você maliciosamente, então que você tem malícia, mas a pessoa com malícia não disse nada aos irmãos. Se olha, tem uma pessoa que manda um dinheiro para nós e está aqui 1.000 reais para cada um de vocês. Ele vai ficar com raiva ou vai ficar contente? Eles vão ficar contentes, porque ele vai ter todo mês 1.000 reais sem fazer nada. Mas você vai ficar com quanto? Com 91 mil. Você escraviza 9 e fica com o dinheiro dos 10. Foi isso que fizeram. Contaram a mentira, escravizaram o mundo inteiro, no medo, mas mais no medo, e as pessoas se sujeitam a viver mendigando por todos os lados, quando você é herdeiro, quando você é dono, quando você é o próprio criador de todas as coisas. Lembre que ele diz, eu e o Pai somos um. Eu sou o Pai. Mas não disseram que você é filho? Sim. Mas o que é filho é a carne. Porque é esquisito dizer que a Dona Maria deu à luz um papai, né? A Dona Maria deu à luz um filho. A carne é filho, mas o que dá vida é o papai. É como se fosse um aplicativo que está em todos os celulares do mundo no mesmo momento, fazendo coisas diferentes, operando sem limite. Você é essa consciência em forma humana. E essa consciência pode tudo. Tudo é possível. Tudo é o quê? Tudo. Você entende isso? Mas por causa do medo, a pessoa rejeita o novo e mantém em segurança as próprias algemas. As pessoas são programadas, preparadas para defender
as suas próprias prisões, sem polícia, sem algemas, sem cadeia física. Elas defendem as próprias cadeias, as próprias algemas. E quem traz uma boa notícia é tido como um mentiroso, como um charlatão ou como o próprio diabo. O anticristo, ele não sabe nem o que significa o anticristo. Mas porque ele bebe água na sede dos outros, ele toma banho no calor dos outros. É um repetidor, é que nem um papagaio, ele vê a pessoa dizendo uma coisa e ele começa a repetir. É como um disco, repete a mesma coisa. Você sabia que você pode ser livre hoje? Livre. Se a sua mente se expandir, se essa consciência que é você sair para fora desse véu e dizer, não, quem manda aqui sou eu. Eu quebro eu rompo essas cadeias e agora eu vou agir como tal. E aí vão te chamar de louco. Do contrário, você mantém as suas próprias algemas. Você defende as suas próprias cadeias. Você defende aquilo que está te aprisionando na ignorância. Porque a ordem é o quê? Conheça a verdade e essa verdade vai tornar você livre. Mas como que a pessoa pode dizer se é livre se ela vive com medo de alguma coisa? Que liberdade seria essa? Que liberdade seria essa então? Como que eu sou livre se eu passo 30 anos com medo do inferno? Se você pudesse conversar com Abraão, que viveu antes da religião, e perguntasse pelo inferno a ele dizia assim, que história é sua essa? Aprendeu isso com quem? Aí você dizia com a religião. Ah, a religião inventaram isso para fazer medo a você, mas isso não existe. E aí? Vai ter pessoa que prefere defender as próprias cadeias, as próprias algemas. Mas já tem outro que fala assim, era isso que eu estava esperando, era isso que eu precisava de ouvir. Era isso mesmo que eu estava esperando para ouvir. Chegou a minha hora, chegou a minha vez. E eu acredito, para quem está defendendo as suas próprias cadeias, não, mas para outro tipo de pessoas, aquele que ele diz assim, vai ouvir a minha voz. Quando a pessoa ouve essa voz dele mesmo, sabe quem ele é, então essas cadeias é quebrada. E eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para te ajudar a quebrar essas algemas. Você não precisa de mim para nada. Mas para ajudar a quebrar essas algemas, eu estou aqui trazendo a revelação para você, trazendo o mistério para você. Porque até então, aquele povo vivia acreditando num Deus que estava distante. Aí chega um camarada e diz, eu sou ele, eu e o Pai somos um. De repente eles pegaram em pedra para atirar nele, para apredejá-lo. Porque ele falava a verdade. Eu e o Pai somos um, não existe dois. Não existe duas fontes, não existe duas energias. Eu sou ele me expressando através do humano. Eu sou ele que eu vim aqui pagar um preço pelos judeus, pelos israelitas, libertá-los da lei mosaica, tirar do jugo da servidão que Moisés colocou. Moisés colocou a algema, Moisés colocou a servidão. Moisés era o Deus que cegava o entendimento das pessoas e até hoje está aí. Até hoje, quando é lido Moisés, quando é ensinado Moisés, quando é ensinada a lei de Moisés como regra de fé, o véu cobre o entendimento para que as pessoas não vejam. Ele lê, mas não enxerga. Ele não consegue entender porque o véu tapa os olhos do entendimento. Mas eu estou aqui para te ajudar a quebrar essas cadeias malditas e tirar o teu véu. Tirar essas escamas que te aprisionam. Eu vivi como bispo, pastor, bispo, por 32 anos.
com as algemas, com as escamas, cego, pregando arrependimento, batismo nas águas, sacrifício, dízimo, jejum, subida de monte, buscando um Deus que está do lado de fora. Uma falsa, uma mentira. Eu estou aqui para ajudar você a quebrar essas cadeias. Você se torna livre. E você não precisa mais de ninguém. Porque você é dono de tudo. Você que é uma consciência, que está dando vida a esse humano aí, que está se experienciando em forma desse humano. Deixa eu implementar melhor aqui. Você é a saúde em forma humana. Você é a saúde em forma humana. Você é a alegria em forma humana. Você é o triunfo em forma humana. Você é a vida em forma humana. Eu estou aqui para trazer essa alegria para ti, para trazer essa boa nova para ti, para ajudar a quebrar essas algemas que te aprisionam e te fazer ser livre. Faz 6 anos que eu sou livre, não faz... meados de 2019, meados de 2019, o véu foi tirado. E eu entreguei carteirinha de bispo e saí fora. Eu não vou mais algemar o povo. Eu não vou mais mentir de uma vez que eu... Agora eu conheço, antes eu não conhecia. Não tem como mais. Então eu estou aqui para trazer para você esse conhecimento, essa realidade, para você ser livre. Acredito que eu te ajudei. E a gente se vê por aí.